Gostaria de pedir para o professor Lamer Garcia, junto com o professor Rui Fausto, fazer o encerramento da mesa. E já agradeço desde já a presença de todos e todas e a luta continua. Bom, eu vou ler um pequeno texto que eu escrevi para hoje, porque eu estou acompanhando isso tudo, eu não faço outra coisa a não ser acompanhar, tentar entender o que está acontecendo. E eu alinhavei um pouco as minhas ideias aqui e eu vou ler esse texto. Agora que o governo Temer morreu antes de ter nascido, agora que já sabemos que o processo de Lula não deve voltar para Curitiba, agora que o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, porta-voz da Lava Jato, admitiu, aspas, que os governos que estão sendo investigados, os governos do PT, fecha aspas, são os únicos que vêm ao caso, agora que ficaram patentes todas as irregularidades e ilegalidades cometidas pela Força Tarefa de Curitiba desde 2006, portanto, desde os mais remotos primórdios da Lava Jato, oficialmente deflagrada em 2014, agora que os trabalhadores, movimentos sociais, estudantes, intelectuais e artistas deram corpo e voz ao brado de "não vai ter golpe", acrescentando cada vez mais intensamente o complemento "vai ter luta", agora que ficou patente para Deus e o mundo, tanto aqui quanto lá fora, que a democracia corre perigo e que o estado de exceção está se instalando e revogando o Estado de Direito, tamanhas são as recorrentes violações à Constituição de 88, agora que cresce o consenso do Fora Cunha, agora que até órgãos da grande mídia parecem desembarcar do golpe, apesar de tê-lo fomentado e defendido com unhas e dentes, não por amor à legalidade que eles estão desembarcando, é claro, mas por constatarem a sua impossibilidade teórica e prática, agora que foi trincada a sacrossanta imagem do justiceiro Sérgio Moro, revelando a figura do arbítrio despótico, talvez seja chegada a hora de indagar não se teremos paz e poderemos voltar aos nossos afazeres, mas sim que configuração tomará a estratégia de desestabilização do Brasil a partir do ponto em que chegamos. É preciso enterrar de uma vez por todas a ideia de que o processo desencadeado teve algum dia, ou ainda tem, como objetivo efetivo, acabar com a corrupção. Porque um combate ultraseletivo à corrupção, que deixa de fora uma infinidade de ladrões para gritarem livre e impunemente "pega ladrão", apontando para Lula, Dilma e o PT, não pode ser levado minimamente a sério. E se o Judiciário, particularmente a cúpula do Ministério Público Federal, assim como setores da Polícia Federal, só aparentemente estão combatendo a corrupção, o que eles estão fazendo? Diversos indícios, atos, enunciados sugerem fortemente que se trata de desestabilizar o país a qualquer preço. Preço que, aliás, a esta altura já é altíssimo se levarmos em conta 1. O comprometimento de ramos-chave do setor produtivo, particularmente energia, infraestrutura e defesa, com reverberações em toda a economia. 2. A geração de uma imensa crise social com seu cortejo de desempregados e a ameaça de regressão da parcela mais vulnerável da população a patamares infra-humanos que pensávamos definitivamente superados. 3. A desmoralização das instituições, a começar por um parlamento bandido, partidos políticos venais e grotescos, juízes e procuradores que enxovalham as leis em nome de valores espúrios. A quem interessa tal desestabilização planejada e rigorosamente executada? Seguramente Sérgio Moro e seus procuradores são apenas operadores de um crime de lesa pátria. Tampouco os agentes da Polícia Federal são algo mais que executores. É claro que a mídia golpista, os partidos de oposição, os movimentos fascistas continuamente estimulados, a Fiesp, a OAB, os inocentes úteis e os oportunistas de plantão, inclusive nas hostes governamentais, são protagonistas empenhados na produção do desastre, cada segmento operando a seu modo.
E pode-se considerar que, em virtude de seu imobilismo e falta de iniciativa, o próprio governo Dilma e o PT contribuíram involuntariamente, até bem pouco, com a desestabilização. O silêncio das Forças Armadas é notável, até mesmo quando importantes interesses da defesa que as afetam diretamente são feridos. Mas o que significa o seu não protagonismo? Se for verdade que Lula não foi sequestrado e levado à força para Curitiba, em virtude da discretíssima interferência da Polícia da Aeronáutica em Congonhas, haveria aí uma indicação de que seu papel como garantidor da ordem instituída segue intacto? Resta então a cúpula do Judiciário. Excluindo-se as conhecidas posições de Gilmar Mendes, que dispensam comentários, é inquietante constatar que ainda não se sabe ao certo em que direção o Supremo Tribunal Federal vai se mover, tendo em vista a missão de sinais contraditórios e as dúvidas que suscita quanto ao papel predominante da Corte, se Corte Constitucional ou Corte de Apelação. Mais graves ainda são os atos e as palavras do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Acompanhando e mapeando o desenrolar do jogo nos diferentes tabuleiros de xadrez da crise, o jornalista Luiz Nassif percebeu nitidamente que o Ministério Público Federal era o que ele denominou o alto comando do golpe. A designação é extremamente forte, mas há razões para o emprego do termo. Entre elas, a visita inexplicada de Janot ao Departamento de Justiça em Washington para levar às autoridades americanas documentos sobre a Petrobras. Sua inapetência para investigar Aécio Neves, sua defesa intransigente de Moro e da força-tarefa da Lava Jato, apesar das ilegalidades cometidas, sua demora para denunciar Cunha junto ao STF, dando a este todo o tempo para sublevar a Câmara dos Deputados contra o governo Dilma, e finalmente sua autorização para que Moro divulgasse os grampos ilegais das conversas da presidenta com Lula, das conversas do ministro Jacques Wagner com Rui Falcão e das conversas dos advogados do ex-presidente. A cartografia de Nassif confere inteligibilidade à desestabilização e, sobretudo, ao papel do alto comando. Mas, ao longo do tempo e da publicação dos posts, fica a impressão de que o jornalista se assustou com sua própria descoberta e passou a explicar a conduta de Janot e dos procuradores sob a ótica exclusiva do corporativismo. Assim, o Ministério Público Federal não compartilharia da lógica que move os outros protagonistas golpistas, já que estes estariam mais interessados na luta de poder do que no combate à corrupção. Obsessão que o Ministério Público Federal supostamente quer cumprir, como diz o Janot, doa a quem doer. Fecha aspas. Voltamos, portanto, à cruzada contra a corrupção. Mas se ela é seletiva e se a sociedade brasileira inteira já está pagando um preço exorbitante pela Lava Jato, faz sentido acreditar em Janot? Se já sabemos quem perde com a desestabilização, não seria melhor indagar quem ganha com ela? Tudo se passa como se a lógica da Lava Jato obedecesse à estratégia de desqualificação absoluta do Brasil na cena global, no âmbito dos BRICS, no âmbito do Mercosul e aos olhos dos próprios brasileiros. Vale dizer, a estratégia de redução do país a uma condição neocolonial. A desestabilização visa a inviabilização do Brasil como país. Mais ainda, a estratégia nem parece ter sido elaborada aqui, e aí eu discordo do professor Rui Fausto, na medida em que repete e retoma métodos, procedimentos e tecnologias jurídicas, policiais e políticas do terrorismo de Estado norte-americano em sua guerra contra os países inimigos, entre aspas, principalmente aqueles que detêm soberania em termos de energia e que por isso mesmo precisam ser neutralizados. A estratégia busca criminalizar o governo Dilma, Lula, o PT e todos aqueles que resistem à implementação da agenda neocolonial, equiparando-os a terroristas, entre aspas, que precisam ser eliminados da cena política. A estratégia obedece à lógica da terra arrasada, de preferência levada a cabo pelos próprios autóctones, sem intervenção externa direta
e sem interferência militar. Uma guerra não declarada, na chamada Zona Cinzenta, onde os justiceiros locais fazem o serviço sujo, manejando as armas do estado de exceção e em sintonia com a mídia golpista, detonando bombas informacionais com um impacto calculado sobre a opinião pública e sobre as instituições. Moro e os procuradores de Curitiba são os soldados da desestabilização. Janot e os procuradores de Brasília são o alto comando. Eles formam a espinha dorsal de um dispositivo de destruição da política como forma de entendimento do coletivo. Treinados em seminários e colóquios pelos especialistas em cooperação, entre aspas, aprenderam as novas tecnologias jurídicas, políticas e policiais do contra-terrorismo, importaram e implementaram a estratégia do caos. E não podemos sequer alegar que não fomos alertados. Snowden, em 2013, havia revelado os grampos da NSA contra a Dilma e contra a Petrobras. Mas até hoje não sabemos se o que a espionagem apurou na petrolífera forneceu material para a Lava Jato. Por outro lado, o Wikileaks nos informa que Moro e procuradores participaram entusiasticamente, já em outubro de 2009, de uma conferência no Rio de Janeiro, na qual pediram treinamento aos americanos da coordenação do contra-terrorismo. Treinamento multijurisdicional, prático, inclusive com demonstrações sobre como preparar uma testemunha para depor. A gente sabe até agora como é que é. Nas palavras do próprio documento vazado, aspas, treinamentos futuros devem focar áreas como força-tarefa sobre ilícitos financeiros que podem se mostrar a melhor maneira de combater o terrorismo no Brasil. Fecha aspas. Sabemos que no Brasil não há terroristas e sabemos quem ganha com a criminalização da esquerda. Já sabemos, portanto, quem quer a desestabilização. Por isso, para além da defesa de uma presidente eleita e de um ex-presidente caçado injustamente, tudo está em questão a defesa da democracia e da soberania, quer dizer, da construção do nosso futuro. Daí a pergunta, vamos continuar tolerando o intolerável? É isso.